Fala pessoal, sejam bem-vindos ao perfil Los Medicanos. Hoje estamos indo aí para nossa aula 3, beleza? Eu me chamo Thales, sou aluno do 4º ano de Medicina e hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante. O tema da nossa aula de hoje é membrana plasmática. Membrana plasmática. Vamos abordar um pouquinho da sua função, vamos falar sobre a sua composição e vamos entrar um pouquinho no que se diz respeito à fisiologia da membrana, beleza? Lembrando, pessoal, que a nossa referência bibliográfica é o Tratado de Guyton, é o famosíssimo, beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Antes de mais nada, antes de começar, pessoal, ajuda a gente aí, curte o nosso vídeo, comenta, salva aí no Instagram, beleza? Compartilhe com os amigos. Vai até o nosso perfil, lá tem um link, você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. Ajude a gente aí, dá aquela força para a gente estar produzindo conteúdos bem interessantes. Tem muita coisa boa vindo por aí, pessoal, beleza? Então vamos começar a nossa aula, tomar um cafezinho aqui. Vai lá, toma um café, vai no banheiro e vamos começar a nossa aula. Hoje o tema é membrana plasmática, beleza? Em primeiro lugar, o que é a membrana plasmática, Thales? O que é a membrana plasmática? É uma estrutura muito importante dos seres vivos, porque nós sabemos que a maioria dos seres vivos, né, é composto por uma membrana plasmática, um citoplasma, um núcleo, né? Nós sabemos disso. Então, a membrana plasmática é uma estrutura de revestimento celular. A estrutura é uma estrutura que vai revestir a célula, vai proteger a célula. Beleza? Então vamos anotar aqui essa função, né? Então vamos lá. Função MP. Toda vez que colocar MP aqui é membrana plasmática, beleza? Em primeiro lugar, ela vai ter essa função de revestimento, certo? Ela vai revestir a célula, certo? Ok. Em segundo lugar, ela vai ter uma função de interação celular. Interação. E terceiro, uma função de permeabilidade. Permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Então, tem uma função de revestimento, né? Tem uma função de interação celular, ou seja, troca de substâncias, e tem uma função de permeabilidade. Essa permeabilidade é muito importante vocês entenderem, pessoal. Quando eu falo de permeabilidade, eu estou falando de algo que pode entrar, pode atravessar, beleza? Então ela vai trabalhar com essa permeabilidade seletiva. Por que, Thales? Por exemplo, a gente vai falar na frente, mas o colesterol é cerca de 13% do colesterol está sobre a membrana plasmática. E ele vai ter essa função de permeabilidade, impermeabilidade, fluidez da membrana. Então, toda vez que eu falar permeabilidade, eu estou falando de algo permeável, algo que pode atravessar, certo? Então, existem substâncias que vão ter essa permeabilidade, vão atravessar de forma tranquila. Outras não. Elas irão ir por outros caminhos, mas eu não vou dar spoiler agora não. Beleza? Então, entendemos as três funções: revestimento, interação celular e permeabilidade seletiva. Ok? Então agora nós vamos entender a composição. Certo? A composição, aqui, a composição da membrana. Vamos lá, pessoal. Composição. A membrana plasmática,
ela vai ser composta por proteínas, lipídios, tanto que em algumas literaturas chamam de lipoproteica, ou seja, lipídios e proteínas. Mas se eu te fazer uma pergunta aqui, existe carboidrato na membrana plasmática? E aí, me responde. Existe carboidrato na membrana plasmática. Aproximadamente, pessoal, isso é o que a literatura diz, cerca de 3%, né, da membrana plasmática é composta de carboidratos, beleza? Então vamos anotar aqui acerca da porcentagem. Galera, 55% é composta de PTN. PTN, quando eu coloco PTN, é proteínas, beleza? Então, cara, tem muita proteína na membrana plasmática. Como assim, Thales? Que tipo de proteína? Por exemplo, proteínas transportadoras, carreadoras, canais iônicos, receptores, que a gente usa muito esse termo nos alvos farmacológicos, lá em farmacologia, entendeu, pessoal? Então, a membrana plasmática é lotada de proteínas justamente para receber essas substâncias e fazer essa interação entre o meio externo para o interno, beleza? Então, ou vice-versa, do interno para o externo, do líquido intracelular para o extracelular ou do extracelular para o intracelular. Então, 55% da membrana plasmática é proteica. 25% é fosfolipídica, ou seja, fosfolipídio. 25% da membrana é fosfolipídica, beleza? Cerca de 13% colesterol, como eu falei. Colesterol. 4% são outros lipídios, pessoal. Outros lipídios. 4% outros lipídios e 3% carboidratos. Carboidratos. Beleza? Existem 3 principais tipos de lipídios, certo? Agora eu já estou fazendo uma subdivisão. Por quê, Thales? Porque nós vamos falar agora sobre hidrofílica e hidrofóbica. Beleza? Hidrofílica e hidrofóbica. Existem 3 principais lipídios. Os fosfolipídios, né? Que são os mais abundantes. Eu vou até colocar um maisinho aqui, certo? Eles são mais abundantes. Nós vamos ter o colesterol, como eu falei, que tem como uma função de permeabilidade, impermeabilidade, certo? De fluidez da membrana. A gente vai ter também esses outros lipídios. A literatura cita os esfigmolipídios, que têm como função de proteção, né, contra fatores ambientais, ajuda no sítio de adesão celular, né, nos sinais. Então, esses esfigmolipídios são muito importantes também, pessoal. São tipos de lipídios, beleza? Então, essa é a composição. Proteína, fosfolipídio, colesterol, outros lipídios e carboidratos. Tira o print aí, beleza? Tirou? Lá. Vamos fazer um desenho aqui agora, para a gente entender agora alguns conceitos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui um fosfolipídio aqui, pessoal. Por que, Thales, fosfolipídio? Porque nós vamos observar, isso é lá da bioquímica, galera. Um grupo fosfato. Então vamos colocar aqui um grupo fosfato. Um grupo fosfato. E nós vamos observar esses filamentos, essas perninhas, né? Nós vamos observar
que aqui são os ácidos graxos. Ácidos graxos. Mas eu ainda não entendi, Thales. O que você está querendo dizer com isso? Pessoal, grave isso aqui. Isso aqui é mega importante. Hidrofílica e hidrofóbica, perdão. Hidrofílica e hidrofóbica. Se perguntarem para você qual a porção da membrana é hidrofílica, a porção hidrofílica é a superfície interna, aqui está em contato com o citoplasma, o líquido intracelular, certo? E a superfície externa, ou porção externa, porção interna. Quando eu falo de hidrofílica, pessoal, eu estou falando que tem afinidade com a água. Hidrofílica tem afinidade com a água. Hidrofóbica, quando eu falo de hidrofóbica, não gosta de água. De jeito nenhum, pessoal. Não gosta de água. E aí nós entramos dentro dos transportes de substâncias. Por quê? Lembra que eu falei que uma das funções básicas é a permeabilidade seletiva? Como assim, Thales? Permeabilidade seletiva. Existem substâncias, principalmente lipossolúveis, ou seja, que têm uma afinidade com os lipídios, que vão atravessar essa membrana aqui, pessoal, por uma via direta. Como assim, Thales? Via direta. Vamos colocar aqui, via direta. Existem substâncias lipossolúveis, como por exemplo, o oxigênio, o dióxido de carbono, que vão atravessar por essa membrana aqui, pessoal, por uma via direta. Como assim, Thales? Ele simplesmente, estou passando, não devo satisfação para ninguém. Entendeu? É uma via direta, não tem obstáculo para eles. Por quê? Pela afinidade com os lipídios, certo? Pelo fato dessa região aqui, ó, essa região média aqui da membrana, pessoal, é hidrofóbica. Hidrofóbica. Então, essa superfície aqui, ó, interna e essa superfície externa, pelo fato de ter o grupo fosfato, ela é hidrofílica. Certo? Vou até colocar aqui hidrofílica. 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 Certo? Então, pessoal, existem substâncias que vão atravessar por essa via direta. Ou seja, substâncias que têm uma lipossolubilidade, certo? Então, o oxigênio, o dióxido de carbono, irá ter essa facilidade de passar pela membrana plasmática. Entretanto, todavia, olha só, pessoal, se tem uma via direta, é necessário ter uma via alternativa. Como assim, Thales? Uma via alternativa. Existem substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, tem uma hidrossolubilidade. Não vai passar por aqui. Então aqui entra uma via alternativa. Vou até colocar aqui, pessoal. Via alternativa. Alternativa. Ou seja, substâncias hidrossolúveis, como elas não vão passar por essa via direta, elas vão entrar por essa via alternativa aqui, ó.
ou vão entrar ou sair da célula. Dê exemplos, Thales, de substância hidrossolúvel. Por exemplo, pessoal, a glicose, né? A glicose, alguns íons, o sódio, o potássio, a ureia, entendeu, pessoal? É necessário que elas estejam por essa via alternativa, por proteínas. Nós sabemos muito bem que a glicose, ela entra por um receptor de membrana lá no fígado, o GLUT4, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela vai entrar por essa via alternativa para poder exercer a sua função. Entendeu, pessoal? Então, via direta, passa direto na célula. Ou seja, tem uma afinidade com lipídios, uma lipossolubilidade. Já existem substâncias que é uma hidrossolubilidade. Por exemplo, a glicose, como eu falei. É necessário que elas estejam indo por uma via alternativa. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo um pouco complexo. Não se esqueça de curtir aí. Tamo junto. E lembrando que nós tiramos como referência os capítulos 2, 3 e o capítulo 5, que fala acerca da fisiologia da membrana, do nervo e do músculo. Mas a gente deu uma ênfase na fisiologia membranosa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tamo junto. É nóis!